todos muito bem-vindos para o resumo do CEA Módulo 3, parte 1. Sejam bem-vindos a esse módulo gigantesco, tanto que nós precisamos dividir o resumo em 3 partes, até para facilitar o entendimento. Então, Ayrton, já que esse módulo é gigantão, bora direto para o resumo? Bora! Nós iniciamos o módulo 3 do CEA falando dos riscos de mercado, de crédito e liquidez. Risco de mercado são as oscilações de preços e taxas. Quer lembrar disso? Lembra que o preço sobe, o preço desce, volta a subir, desce de novo e forma um M. M de mercado, risco de oscilações de preços e taxas. A gente fala do risco de liquidez, que é a dificuldade ou ainda a possibilidade de perder dinheiro em decorrência da dificuldade em transformar o teu ativo em dinheiro em tempo hábil ou em preço justo. Beleza? Ok. Ainda falamos do risco de crédito, C de crédito, C de calote. Risco de crédito é a possibilidade de tomar calote. Como assim? Quando você empresta dinheiro, a possibilidade de você não pegar esse dinheiro de volta, seja o valor total ou o valor parcial, esse é o risco de crédito. É a possibilidade de tomar calote. E esse risco de crédito, ele é minimizado pelo FGC em alguns títulos, na maioria dos títulos emitidos por instituições financeiras. Espera aí, esse negócio de FGC, o que é isso mesmo? O FGC é uma espécie de seguro que é bancado pelas instituições financeiras para minimizar o risco de crédito nos títulos emitidos por instituições financeiras. O FGC ele é um ente privado, não é um ente público, ele é bancado pelas instituições financeiras. Então, é lógico que as instituições financeiras vão disponibilizar ele para cobrir o risco de crédito somente dos títulos que são emitidos por instituição financeira. Nem todos, é verdade, mas isso já lhe ajuda bastante. Se você no enunciado percebe que um título não é emitido por uma instituição financeira, você já sabe que não tem FGC. Exemplo, título emitido pelo governo. O governo não é uma instituição financeira, então não é FGC. Título emitido por uma empresa não financeira. Se é uma empresa não financeira, não tem FGC. Então, já fica fácil de você identificar se o título tem FGC ou não. Dentro dos títulos que são emitidos por instituições financeiras, a sua grande maioria vai ter cobertura FGC. E temos algumas exceções que não têm essa cobertura. A garantia ordinária, normal, nominal do FGC é até 250 mil, como eu falei aqui. Porém, temos ali um título especial que se chama DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. Esse nome, Garantia Especial, vem do fato de que o DPGE tem uma cobertura do FGC até 40 milhões. Legal? Então, garantia comum do FGC, 250 mil por CPF, CNPJ, instituição financeira, limitado a R$1 milhão no prazo de 4 anos. Garantia especial para o DPGE, até 40 milhões. Legal, então vamos seguir. Ainda nessa primeira parte do nosso módulo 3 do CEA, nós falamos sobre tributação na renda fixa. Atenção! Na tributação de renda fixa, sempre será primeiro o IOF, depois o imposto de renda. E sempre sobre o ganho de capital. Lembra que o ganho de capital é a rentabilidade. Então, primeiro o IOF sobre a rentabilidade, depois imposto de renda sobre a rentabilidade. Sempre assim. O IOF é aquele imposto que tem uma alíquota regressiva, ele é decrescente, e ele é cobrado do 1º ao 29º dia de permanência no título de renda fixa. Após cobrar o IOF, cobra-se o imposto de renda também sobre a rentabilidade ou também sobre o ganho de capital. E o imposto de renda, cobrado após o IOF, é cobrado conforme a tabela regressiva do imposto de renda na renda fixa, que é justamente essa, e você verá ela muito durante todo o seu estudo. Ela é uma tabela simples de memorizar e vem comigo que a gente vai lembrar dela agora. Funciona assim: se você permanecer em um título até 180 dias, vai lhe cobrar 22,5% em cima da rentabilidade de imposto de renda. Se você permaneceu de 181 a 360 dias, a cobrança do IR é de 20% sobre a rentabilidade. De 361 dias a 720 dias, a cobrança de IR é de 17,5% sobre a rentabilidade. E mais de 720 dias, a cobrança de IR é de 15% sobre a rentabilidade.
Mas vem cá, eu disse que era fácil montar essa tabela, né? Então vamos lá, vamos montar ela de forma fácil. Iniciamos aqui até 180 e basta multiplicar por 2. 180 vezes 2, 360. 360 vezes 2, 720. E a última linha é mais de 720. E aqui desse outro lado a gente vai tirando de 2,5 em 2,5. 22,5 menos 2,5, 20. Menos 2,5, 17,5. Menos 2,5, 15. Ayrton, opa! Aprendi, não erro mais. Memorizei a tabela regressiva da renda fixa. Ótimo. Então, agora a gente vai ver aqueles títulos emitidos por instituições financeiras e que são títulos de renda fixa. Vamos começar falando da poupança. A poupança, na verdade, é um depósito com rentabilidade. Esse seria o conceito ideal. Mas vamos lá, vamos relembrar. Poupança tem cobertura do FGC, tem a sua rentabilidade conforme data aniversário. Lembra? A poupança só rende depois de 30 dias, quando ela completa mêsversário, eu gosto de falar assim. Se você fez um depósito no dia 15 de janeiro, somente dia 15 de fevereiro é que ela vai ter rentabilidade. Ainda falando sobre rentabilidade em poupança, temos aquela situação das datas críticas, o dia 29, 30 e 31, visto que nem todos os meses têm essas datas, têm esses dias. Então, exemplo, se alguém fez um depósito no dia 29 de janeiro, não vai render 29 de fevereiro, nem dia 30 de fevereiro, nem 31 de fevereiro, visto esses dias não existirem, né? E dia 29 de fevereiro só ser de 4 em 4 anos. Então, vai render quando? Dia 1º de março. Então, qualquer depósito feito em poupança, dia 29, 30 ou 31, nós dizemos que foi um depósito numa data crítica, porque a rentabilidade só vem no dia 1º do outro mês. Ok? Vamos seguir então. Ainda em poupança, a tributação não tem imposto de renda para a pessoa física. E aqui tem um detalhe. Sempre que um título tiver ligação com agro ou com imóvel, ele vai ser isento de imposto de renda para a pessoa física. Mas vem cá, poupança tem ligação com agro e com imóvel? Sim, a poupança tem a exigibilidade, que grande parte do valor que é depositado em poupança deve ser destinado ou para o crédito imobiliário ou para o agro, tá bom? Então, tendo ligação com agro ou com imóvel, isento de IR para a pessoa física. A poupança também tem uma ligação com a Selic, que é a seguinte: se a Selic for superior a 8,5%, a rentabilidade da poupança vai ser 0,5 ao mês mais TR. Porém, se a Selic for igual ou inferior a 8,5%, a rentabilidade da poupança será de 70% da Selic mais TR. Maravilha! Falamos ainda do LCI e LCA, letra do crédito imobiliário e letra do crédito do agronegócio. Opa, isso já me trouxe algo à memória. Se tem ligação com imóvel ou com o agro, vai ser isento de imposto de renda para a pessoa física. E temos aquela situação de que no LCI e no LCA tem o prazo mínimo. Atenção, o prazo máximo em um LCA vai depender da carteira da instituição financeira emissora. Legal. Agora, o prazo mínimo, o normal é 90 dias, né? Na maioria dos casos é 90 dias, porém tem casos em que o prazo da LCI ou LCA vai ser de 12 meses, caso essa letra do crédito imobiliário, letra do crédito do agronegócio, seja atualizada anualmente por índices de preço, ou ainda será o prazo mínimo de 36 meses, quando essa LCI ou LCA for atualizada mensalmente por índice de preços, como o IPCA, por exemplo, que é o índice de preço. Vamos seguir. Falamos do CDB, que tem FGC, e ele tem sua rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrido, que também pode aparecer como misto, tá? Mas aqui, vem cá. Rentabilidade pré-fixada é aquela que você já sabe o ganho. Você colocou no CDB e vai ganhar 12% no ano, 13% no ano, você já sabe o ganho pré-fixado. Pós-fixado é quando você só vai saber o ganho no final. Exemplo, você colocou o dinheiro no CDB e a rentabilidade dele é 120% do CDI. Eu não sei quanto eu vou ter de ganho no final. Ou ainda híbrido, quando tem os dois. Exemplo, uma parte fixa, uma parte pré-fixa e uma parte pós. Como, por exemplo, esse CDB, ele tem 5% de rentabilidade mais a variação do IPCA. Não sei quanto vai ser a variação do IPCA. Porém, eu tenho uma parte fixa, pré-fixada, que eu já sei quanto é, e tem uma parte ali pós-fixada.
Maravilha! Vamos seguir. A tributação do CDB é o IOF e o IR, conforme a tabela regressiva, a mesma tabela que a gente viu na tela anterior. E aqui a gente tem o risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. Vamos lembrar do RDB. O RDB tem FGC e o RDB, olha só, resgata depois, brother. Quando você coloca o seu dinheiro no RDB, você não consegue sacar antes. Você tem que esperar o prazo dele todinho, tá bom? E como você não consegue resgatar antes, não tem risco de liquidez. Então, o risco no RDB vai ser somente de mercado e de crédito. A rentabilidade vai ser pré, pós e híbrido e a tributação conforme a tabela regressiva da renda fixa. Falamos do DPGE. DPGE, depósito a prazo com garantia especial. Primeiro, ele tem FGC, tem a cobertura do FGC, rentabilidade pré, pós e híbrido, tributação conforme a tabela regressiva da renda fixa. Ele vai ter risco de mercado e de crédito somente, justamente porque quando você entra no DPGE, você não pode sacar antes do prazo. Porém, esse nome DPGE, depósito a prazo com garantia especial, esse garantia especial vem do fato de que o DPGE ele tem uma cobertura até 40 milhões de FGC, tá bom? Falamos da letra de câmbio. Lembra, letra de câmbio tem FGC. Como é que eu lembro disso? LC, letra de câmbio. Atenção, se você conhece alguém que tem um nome iniciado pela letra L, exemplo, Léo, Lucas, Laís, Luan, ou você mesmo é essa pessoa que tem um nome iniciado pela letra L, você vai utilizar esse macete para lembrar. Léo coberto, Luan coberto, Lucas coberto, Laís coberta. Está coberto pelo quê? Pelo FGC. Então tem a cobertura do FGC, tá? A letra de câmbio, ela é o CDB das financeiras, porque ela é extremamente similar ao CDB, muito igual. A única mudança é que a letra de câmbio ela é emitida por uma financeira, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, as financeiras. Em todos os outros aspectos, ele vai ser similar a um CDB. Então, letra de câmbio emitido por uma financeira. Legal, vamos lá. Esses que estão em verde, bem clarinho, que você está olhando na sua tela, são aqueles títulos que têm FGC, tá bom? Todos eles são títulos de captação de recurso e têm FGC. Agora nós vamos falar de um título que, atenção, pode ter FGC. Ele vai ter FGC se, somente se, cumprir essa exigência aqui. Para uma compromissada ter FGC, precisa ter lastro, ou seja, garantia em uma debênture de uma empresa ligada e tem que ser emitido após 8 de março de 2012. A rentabilidade da compromissada é pré, pós e híbrido, tributação, IOF e imposto de renda conforme a tabela regressiva, tem risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito. E outra característica importantíssima da compromissada é que quando o emissor emite a compromissada, ele se compromete a comprar de volta quando o investidor quiser. Daí o nome compromissada, porque a empresa emissora, a instituição financeira emissora, ela se compromete a adquirir de volta. Então, caso você tenha uma compromissada, você não pode ir no mercado secundário e lá negociar. Não, quer sair da compromissada, você revende, vende de volta para a instituição financeira emissora. Daí o nome compromissada. Maravilha, vamos seguir. Nós falamos então daqueles títulos que têm FGC, que estão em verde, daquele que pode ter FGC, que está em azul. Agora nós vamos falar de dois títulos que não têm FGC e que são emitidos por instituições financeiras. O primeiro deles, letra financeira. Letra financeira não possui depósito compulsório, não possui FGC. Tem aquela situação da cota sênior e da cota subordinada. Cota sênior recebe antes, cota subordinada recebe depois. E aqui a letra financeira ela tem um prazo mínimo de 24 meses. Isso é importante, inclusive, para você memorizar a tributação, que ela é fixa em 15%. Vamos lá. Vamos memorizar isso de modo bem legal. Monta comigo a tabela regressiva do imposto de renda, que é assim, ó. 180 dias, até 180 dias, 22,5 de IR. Ok. De 181 a 360, é só multiplicar por 2 aqui, temos ali 20% de IR. Multiplica por 2 aqui, ó, dá 720. Então, de 361 a 720,
Temos 17,5 de IR. E mais de 720 dias vai dar ali em 15% de IR. Ok. Como eu disse, ela tem um prazo de 24 meses, o prazo mínimo de 2 anos. 24 meses é igual a 2 anos. Fácil. Se você multiplica 2 anos vezes 365 dias, você vai chegar em 730 dias. Opa, 730 dias dá nessa faixa aqui, ó, 720, mais de 720 dias, 15% de IR. Por isso que a letra financeira ela tem ali a sua tributação 15% fixo. Outra coisa legal para memorizar é o mesmo macete da letra de câmbio. Se você é uma pessoa que tem um nome iniciado pela letra L, é fácil de lembrar. Exemplo, Léo, Lucas, Laís, Luan, ferrado. Tá ferrado por quê? Porque não tem a cobertura do FGC. Então lembra, LF, Léo ferrado, Lucas ferrado, Laís ferrada. Ferrado porque não tem a cobertura do FGC. Vamos falar de um outro título emitido por uma instituição financeira, um título de captação de recurso que não tem FGC, e esse é o COI. O COI, como principal característica, ele vai fazer a mescla da renda fixa com a renda variável. O COI ele é uma operação estruturada e ele vai ser estruturado de diversas formas. A tributação no COI sempre vai ser conforme a tabela da renda fixa. Apesar de ele fazer a mescla com a renda variável, a sua tributação sempre vai ser conforme a renda fixa, tá bom? No COI ele tem aquela situação do VNP, o valor nominal protegido, e do VNR, o valor nominal em risco. Maravilha! Resumimos os títulos de renda fixa, os títulos de captação de recursos que são emitidos por instituições financeiras, tá? Todos esses aqui são emitidos por instituições financeiras. Vamos ver agora aqueles títulos de renda fixa que não são emitidos por instituições financeiras, então você já sabe, nenhum dos títulos daqui para frente terá FGC. Vamos lá. Primeiro, os títulos emitidos pelo governo, que são os títulos públicos federais. Nós vamos dividir em com cupom e sem cupom. Cupom é o pagamento periódico de juros. Para você memorizar aqueles que pagam cupom e que não pagam cupom, olha para mim. Com cupom serão aqueles que iniciam com a letra N, NTNB e NTNF. Sem cupom, a regra básica aqui para o nosso macete, ele inicia com a letra L, LTN, LFT. Porém, tem uma exceção para essa nossa brincadeirinha aqui, que é o NTNB principal, que apesar de ele começar com a letra N, ele paga cupom. Ele é uma exceção para essa brincadeira, justamente porque o NTNB principal paga tudo no final. Então lembra dessa rima, justamente para associar de que o NTNB principal não tem cupom, visto que ele paga tudo no final. Então vamos lá, já conseguimos separar. Vamos saber então o que eles estão atrelados, cada um desse título. Para os N's, você sempre vai olhar para a última letra, essa letra que está apartada. Exemplo, NTNF, esse F você vai lembrar de fixado, ou seja, é um título pré-fixado, está atrelado à Selic. Esses que têm B, como NTNB e NTNB principal, sempre vai proteger contra a inflação. Isso é muito importante. Se no seu enunciado aparece um título público que protege contra a inflação, ou protege contra a alta do preço, ou ainda mantém o poder de compra do investidor, isso precisa estar atrelado à inflação, no caso será um NTNB ou NTNB principal, que protegem contra a inflação, visto que eles são formados por uns juros mais a variação da inflação, ou seja, você sempre vai estar ganhando acima da inflação no NTNB ou no NTNB principal. Mas vem cá, se eles são similares, se eles são iguais assim, qual a diferença entre ambos? É que um paga cupom e o outro não. O NTNB principal paga tudo no final, então não paga cupom. Já para as letras, a letra do Tesouro Nacional e a letra financeira do Tesouro, a gente vai olhar para esse T bonitão aqui no meio, esse Tzão maravilhoso, olhou para o T, vai lhe ajudar a memorizar. Nas letras, o LTN, o T ele vem antes do final, ou seja, ele é pré-fixado, não é nada de precoce, tá? Ele é pré-fixado, atrelado à Selic. E o LFT, esse T vem depois, ele é pós-fixado, atrelado à Selic. Então, para resumir aqui, para você ter isso bem firme na sua memória,
NTN-B e NTN-B principal protegem contra a inflação, mantêm o poder de compra, tá bom? Diferença, um tem cupom e outro não. NTN-F, ele é pré-fixado atrelado à Selic. LTN, pré-fixado atrelado à Selic. Então, se o investidor em algum momento acha que a Selic vai cair, o ideal é ele adquirir um pré-fixado. Pode ser uma NTN-F ou uma LTN, porque prefixou o ganho, manteve o ganho, se a Selic cai, tudo bem, eu mantive o meu ganho lá em cima. E o único que aposta na alta da Selic é o pós-fixado LFT. Maravilha? Resumão bem legal sobre títulos emitidos pelo governo federal, os títulos públicos federais. Só mais um ponto, o valor mínimo desses títulos serão R$30 e o valor máximo dentro de um mês é R$1 milhão por CPF. No CEA, nós aprendemos a precificar esses títulos. Inclusive, para precificar uma letra do Tesouro Nacional, uma LTN, você utiliza essa fórmula ou ainda as teclas financeiras da sua HP de forma bem facinho. Nós também aprendemos a precificar a LFT e NTN-B principal, que é encontrado o valor unitário, PU, né, o preço unitário, pelo VNA vezes a cotação. A cotação você encontra utilizando essa fórmula. E aí vai chegar, por exemplo, ali no valor exemplo, 96%, 97%, 82%, vai chegar um percentual e basta você tirar esse percentual do VNA. Preço unitário é o VNA vezes a cotação. Legal, você vai conseguir manter a calma, tudo muito fácil aqui. Vamos falar agora de títulos de renda fixa emitidos por empresas SA não financeiras. Você já sabe, mas não custa lembrar, se é emitido por uma empresa não financeira, não tem FGC. Mas vem cá, empresa financeira e não financeira, vamos diferenciar? Bradesco, Itaú, Santander, tudo isso são empresas financeiras. Agora, Gerdau, Petrobras, Vale, Taesa, Klabin, tudo isso são empresas não financeiras. É muito fácil, né, associar, eu sei que você sabe disso, mas eu fiz questão de falar. Uma empresa não financeira pode emitir um título de captação de recursos chamado nota promissória, que não tem FGC, tem a sua rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Tributação, conforme a tabela regressiva da renda fixa, não tem garantia real, tá? Nota promissória não tem garantia real. E é um título de curto prazo. Curto prazo porque o prazo mínimo de uma NP é de 60 dias e o prazo máximo é de 360. Uma empresa não financeira também pode emitir uma debênture. Debênture não tem FGC, tem sua rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou híbrido, tributação conforme a tabela regressiva, mas atenção, tem uma exceção. As debêntures incentivadas não pagam imposto de renda, tá bom? Então, debênture incentivada é sem imposto de renda. Então, vamos lá. Os tipos de garantia de debênture. Pode ser uma garantia real, uma garantia flutuante, quirografária ou ainda subordinada. A debênture é um título de médio e longo prazo, visto que o prazo mínimo de uma debênture é 1 ano. Então vamos lá, lembrando aqui, nota promissória, prazo mínimo 30 dias e máximo 360. Já a debênture, o prazo mínimo é 1 ano, tá bom? Prazo mínimo da debênture é 1 ano, por isso é um título de médio e longo prazo, enquanto que uma nota promissória é um título de curto e médio prazo. Os tipos de debênture, podemos ter a debênture simples, que é aquela que o investidor adquire sabendo que no final ele vai simplesmente resgatar o seu dinheiro. Simples. Temos também a debênture conversível, que é aquela que quando você adquire, chega no final, você ou pode resgatar o seu dinheiro ou converter em ações da empresa que emitiu a debênture. Ainda temos a debênture permutável, que é aquela que quando você adquire, chegou no final do prazo, ou você pode sacar o seu valor de forma simples, ou ainda transformar isso em ações de empresa, não da empresa emissora, e sim de uma outra empresa do mesmo conglomerado daquela que emitiu a debênture. Falamos de debêntures incentivadas, vamos relembrar, é aquela que a empresa emissora utilizou a debênture para captar recurso, mas esse recurso ele vai ser destinado para uma obra estratégica para o país, para uma obra de relevância para o país. Por exemplo,
Construir uma rodovia vai deixar um legado para o país. Ainda construir porto, aeroporto ou malha elétrica, tudo isso são áreas estratégicas no país, vão deixar um legado para o país. Então, debênture incentivada é um título de captação de recurso emitido por empresa não financeira e que vai destinar esse recurso para uma área estratégica que vai deixar um legado para o país. Falamos ainda de título de renda fixa emitidos por companhias securitizadoras. No caso, o CRI e o CRA. Olha só. CRI-CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. O que você lembra? Se está ligada ao agro ou ao imóvel, não tem imposto de renda para a pessoa física. Maravilha! Então, bora seguir. A gente ainda fala do CPR, Cédula do Produtor Rural, também não tem FGC, assim como o CRI, o CRA e todos os outros títulos que não são emitidos por uma instituição financeira. Mas vem cá, quem emite a cédula do produtor rural? É o produtor rural, né? Ou ainda cooperativas de produtores rurais. No CPR, Cédula do Produtor Rural, tem aquela situação do avalizador, que tem que ser uma instituição financeira. A liquidação aqui pode ser física ou financeira. E a tributação não tem IR para pessoa física. Opa, produtor rural está ligado ao agro, então não terá IR para pessoa física. Maravilha! Em CEA, nós estudamos os títulos de renda fixa emitidos pelo governo norte-americano. Nesse caso, nós vamos falar dos títulos públicos norte-americanos, que são T-Bill, T-Note, cadê a caneta? T-Bill, T-Note, T-Bond e TIPS. O T-Bill ele é o único que não tem pagamento periódico de juros, não tem cupom. Ele tem ali como característica que tem o prazo até 1 ano, é um título de curto prazo. Temos o T-Note, que o prazo dele é de 1 a 10 anos, e o T-Bond, que tem como prazo mais de 10 anos. Já o TIPS, ele protege contra a inflação, similar ao nosso NTN-B. Maravilha! Ainda em títulos de renda fixa norte-americanos, nós falamos dos CDs, tá? Que é similar ao nosso CDB, e os CPs, Commercial Paper, que é similar à nossa nota promissória, que a gente acabou de ver. Lembrando que nos Estados Unidos, os CPs, as notas promissórias norte-americanas, se ela tiver o prazo até 9 meses, nem precisa ter o registro no SEC. E SEC é a CVM norte-americana, tá bom? Ainda falando de títulos de renda fixa, vamos falar dos títulos de renda fixa emitidos por empresas brasileiras ou ainda pelo governo brasileiro, porém lá no exterior. Vamos lá, falamos dos Global Bonds e dos Eurobonds. Ayrton, pera lá, Eurobonds, agora eu se consagro. Eurobond é emitido na Europa? Não, lógico que não. Atenção, Global Bond são títulos de renda fixa emitidos no exterior por empresas brasileiras ou pelo governo brasileiro na mesma moeda do mercado onde foi emitido, o mercado de emissão. Exemplo, é um título de renda fixa emitido nos Estados Unidos em dólar, a mesma moeda do local de emissão. Ah, legal. Eurobond não tem nada a ver com ser emitido na Europa. Eurobond é um título de renda fixa emitido por empresas brasileiras ou pelo governo brasileiro no exterior em moeda diferente do mercado de emissão. Para ficar claro, eu vou citar como exemplo, imagina que uma empresa brasileira emitiu um título de renda fixa lá no Japão, e nós sabemos que a moeda japonesa é o Ien, mas emitiu em dólar, ou ainda em euro, ou ainda em libra, viu? Moeda diferente do mercado de emissão será conhecido como Eurobond. Ah, agora sim, agora ficou fácil. Ainda nessa primeira parte do terceiro módulo do CEA, nós falamos sobre a taxa interna de retorno, a TIR, que a fórmula de cálculo é exatamente igual ao Yield to Maturity. Então, se a sua prova pedir Yield to Maturity ou pedir TIR, você calcula da mesma forma, sem medo, tá? Falamos também do TMA, a taxa mínima de atratividade, e do VLP, valor presente líquido. Para lembrar, a TI, na nossa HP12C, nós encontramos com a tecla IRR e ela vai ser expressa em percentual e a TI vai ser a taxa que zera o valor presente líquido. Já o VLP, o valor presente líquido, nós achamos na nossa HP através da tecla NPV e ela expressa um valor monetário. O VLP ele determina o excedente de ganho. Para a gente calcular o fluxo de caixa, nós utilizamos essa tecla aqui. Lembra sempre? CF0
cash flow zero, cash flow J, CFJ, cash flow J, e caso o enunciado dê uma taxa, você coloca essa taxa lá no I, e basta puxar o NPV ou o IRR para você encontrar aquilo que está pedindo o enunciado. Ainda nesse módulo 3, nós falamos sobre o Índice de Mercado Ambima, que é um índice calculado e divulgado pela Ambima e representa uma carteira teórica de títulos públicos federais. Vamos lá, vem acompanhar comigo. O IMA-S ele é uma carteira teórica composta por títulos públicos federais pós-fixados atrelados à Selic, ou seja, LFTs, tá? LFTs, pós-fixados atrelados à Selic. O IMA-B, lembra do B, você vai lembrar do NTN-B e do NTN-B principal. O IMA-B ele é composto pelos títulos NTN-B e NTN-B principal, ou seja, é um índice composto por uma carteira teórica que tem os títulos públicos que estão atrelados à inflação. Tá? Temos ainda o IRFM. RF vai fazer você lembrar de renda fixada, já que é uma carteira composta pelos títulos públicos federais pré-fixados. E o IDKA, eu gosto de associar o D e o A à duração associada, porque são títulos públicos com o mesmo vencimento, títulos públicos federais com o mesmo vencimento. Tem ainda que usa o D e o K, né, para lembrar de duração constante. Para finalizar, nesse módulo nós falamos sobre duration. Me diz uma coisa, quando eu falo em duration, você lembra de quê? Em duração, né? Duração, nada de mente poluída para cá. Duration lembra duração. E aí é importante lembrar disso aqui. Se o título ele não tem cupom, então duration vai ser igual ao prazo. Exemplo, você adquiriu ali um título sem cupom e o prazo desse título é de 5 anos. Então duration vai ser de 5 anos, duration igual ao prazo. Porém, se for um título com cupom, se tiver pagamento periódico de juros, então duration vai ser inferior ao prazo. Exemplo, você adquiriu um título com cupom que tem um prazo de 5 anos. O duration vai ser inferior a 5 anos. Tá bom? Outra coisa legal de duration é que quanto mais duration, mais sensibilidade, mais risco e mais retorno. Porém, quanto menos duration, menos sensibilidade, menos risco, menos retorno. Legal, né? Este resumo não substitui as suas aulas, serve somente como mapa mental. Vejam as nossas aulas, façam simulados e acredite, a sua certificação vem. Eu confio em você. Você tem ido muito bem. Mantenha a constância. Nos vemos na próxima. Um abraço.